são os bancos de dados da aplicação que está sendo backupeado também, marcado localmente para o backup. Então, a estrutura de backup do cliente, né, que está sendo jogada toda na nuvem. Agendado automaticamente de acordo com os horários que foi definido na ferramenta. Aqui eu tenho o Restore. O Restore é bastante simples da ferramenta. Eu venho aqui, visualizo as datas. Eu vou especificar, por exemplo, uma data 11. Então, eu posso fazer um backup do dia 11, do 10 ou outra data. Para fins de teste, selecionar a data aqui do dia 10. Abre a ferramenta. Você tem tudo que foi backupeado nessa data. Ó, todos os dados. E eu aqui estou navegando já dentro da visualização do meu data center. Do que tem de backup dentro desse data center. Posso escolher o que eu quiser backupear. Vou fazer o restauro de um teste aqui. Vou selecionar esses dados, são pequenos. Ó. 1K, 3 e 8. Então, vou fazer o restauro desses dados. Vou especificar um local. Vou criar uma pasta aqui agora. Ok, especifiquei a pasta. E eu clico agora. Ó, pode renomear os arquivos. Se existir um arquivo igual, subscrever. Pode especificar isso. E marca agora restaurar arquivos. Ele roda a ferramenta, puxa os dados do data center e vai jogar esses dados para dentro do meu diretório. Tem todo o processo de autenticação, pesquisando os dados. Ok. Vamos verificar aqui. Olha lá, pasta criada. Abre, expande. Está aí a pasta administrativa e os 2 certificados que a gente backupeou. Restaurou. Ok? É muito simples o processo de funcionamento da ferramenta. Então, rapidamente eu consigo restaurar os meus dados sem nenhuma dificuldade. Posso escolher outra data. Olha lá. Consigo ter os dados aqui também, assim como no outro caso. Eu posso aqui especificar uma pasta e restaurar o backup desses dados especificamente. Ó. Restaurar esse arquivo. Ok. Deixa eu ver aqui uma pastinha. Restaurar esse arquivo específico aqui. Já defini o diretório. Ok. Manda restaurar. Estou fazendo o restauro do dia 5. Ok. Olha lá. Está aqui o diretório, aqui a pasta. Ok? Restaurou o dado selecionado. Então, o restauro de dados é muito fácil. Uma pergunta que sempre faz quando está adquirindo a solução é consumo de banda na rede. A primeira carga que você faz no data center realmente é a carga mais pesada. A partir das segundas cargas são tudo cargas incrementais, então não há consumo de dados na rede. Nesse caso aqui desse cliente, ele está gastando para backupear esses dados aqui, e é um link pequeno que ele tem, não é um link grande, ele gasta em torno aí de 5 horas para fazer todo o backup de dados. A questão é que o banco de dados dele aqui não está, ele backupeia o banco de dados full, então todo dia faz um backup de todos os bancos, o banco de dados dele na nuvem full, é o que consome mais tempo. Os arquivos são totalmente incremental, assim como qualquer outro tipo de dado, então o consumo de banda é muito pequeno. Você tem ainda várias opções de configurações, como o agendamento que você quer fazer o backup, você especifica aqui. A performance e consumo de banda. Eu posso especificar aqui limitação no consumo de banda e o horário que vai ter essa limitação. Então, por exemplo, eu posso colocar o backup à noite, para ser executado à noite, horário de ociosidade da minha banda, mas caso eu precise ainda garantir banda, eu posso ir lá e especificar isso. Para quem usa firewalls como FortiGate, ou outro firewall como SonicWall que tem controle de banda, você pode fazer esse controle de banda também no firewall. Pode especificar isso no firewall, criando uma regra específica para esse servidor e definindo o consumo de banda máximo que vai ser permitido para esse servidor de backup. Tem a opção de fazer backup local, especificando um driver para isso, e algumas opções avançadas, inclusive configuração de proxy relativa à ferramenta. O histórico de backup, então aqui mostra o restore com sucesso, e eu tenho aqui o local para fazer a seleção do backup de dados.
ok? Bastante simples a ferramenta. Então aqui está aí a ferramenta configurada para o backup, ok? Outra opção é acesso ao portal, tá? Então também tem acesso ao portal, onde os dados do cliente, especificamente desse servidor, estão armazenados. O que eu estou visualizando aqui seria o que eu tenho dentro do software também. Se eu clicar aqui dentro do servidor, eu vou conseguir expandir as configurações de backup desse servidor, então me dá informações de licença, de restauros, eu posso aqui escolher restaurar dados. Ele te dá algumas opções aqui para fazer restauro, inclusive restore via web, e as opções aqui via cliente, ou inclusive enviar lá o restauro via mídia. Então, mostrando como funciona. Então, por aqui você tem as opções disponíveis para restauro de dados. Escolher arquivos para restaurar. Então, você não fica preso diretamente ao software. No caso de um desastre, você não vai ter acesso ao software de backup instalado no servidor. Então, você pode, a partir do portal da web, fazer restauração ou instalar o cliente em outro local, usando um login e senha. Então, tem autenticação nesse software. Esse software é autenticado. Tá? Quando você configura ele aqui, você tem que especificar a autenticação dele. Ele apenas não é configurado aqui e está backupando. Tem autenticação desse software, que é usado certificado de segurança para backup dos dados. Posso instalar o software em qualquer local. Para garantir o restauro dos meus dados ali, é só estar utilizando o login e senha que você tem. Então aqui eu tenho o acesso ao servidor, como eu tenho dentro do software. Especifico datas. Ele vai carregar. E eu posso, a partir daqui, escolher os dados e fazer também um restauro dos dados. Ok? Então, basicamente, essa é a visão geral aí do software CDB, Cloud Data Backup. Eu vou estar abrindo agora espaço para estar esclarecendo e tirando dúvidas relativo à ferramenta.